Olá, boa tarde. Como de praxe, o nosso encontro marcado aqui nas segundas-feiras, 1h da tarde. Deixa eu enviar este Reels para o pessoal ali dos magietes de plantão. Para todo mundo acompanhar a gente por aqui. Isso, olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto vai ser, cadê ele aqui, ó? Buda! Vamos falar muito sobre ele, o que o budismo nos traz, quem foi Buda? Será que ele foi um homem? Será que ele foi um deus? Quem foi ele? Né? Por que a gente encontra tantas imagens diferentes dele, né? Às vezes mais gordinho, mais comprido, né? Quais são as diferenças entre eles? Até carequinha assim, né? Também é Buda. Por que tem tantas imagens diferentes dele? Qual o seu ensinamento, né, principal? E vamos falar ainda sobre alguns instrumentos utilizados no budismo, como a tigela tibetana, que é maravilhosa. Vamos falar sobre ela também, o que ela nos proporciona. Então, um assunto muito gostoso. Vamos fazer essa troca, né, de sabedoria aí. Quem puder me auxiliar, né, para não deixar eu falando sozinha por aqui, que hoje, inclusive, eu tô sozinha. Então, caso entre cliente por aqui, vamos nos adaptando. Oi, Igor, tudo bem? Temos uma cigana linda, maravilhosa, sim. Deixa eu tirar uma foto aqui, que daí depois eu tô sozinha, então eu vou tirar uma foto do seu nome, que daí depois eu te chamo e te mostro foto dela, que é linda, maravilhosa, certo? Então, vamos iniciar, deixa eu pegar meu incenso aqui, né? Como toda live, vamos iniciar acendendo um incenso maravilhoso, que inclusive hoje é dia 1º de setembro, iniciando a nossa semana, iniciando o nosso mês, cheio de novas oportunidades, né, que virão. Então, é muito importante iniciar aí a sua semana, o seu mês, colocando em intenção, em palavras, tudo que você deseja que aconteça, que vai acontecer. Deixa eu pegar meu incenso aqui. Voltei, todo mundo por aí? Então, hoje pela manhã, ó, hoje eu vou acender o de canela da Ohana, que é o incenso natural, super aromático, delicioso. Hoje, para iniciar o dia, eu já acendi uma vela por aqui, coloquei uma intenção maravilhosa, queimei um palo santo para limpeza energética, acendi um incenso e agora eu vou acender mais um, desejando que o nosso mês, a nossa semana seja maravilhosa, que a energia de luz esteja sempre com a gente, muita abundância, prosperidade, alegria e amor, certo? Então, acendi um incenso, vou deixar ele queimando por aqui. Aroma delicioso e vamos lá, então. Hoje o nosso assunto é sobre Buda, budismo. Vamos lá. Vou pegar essa imagem dele linda aqui, ó. Tem essa aqui deitado, também é maravilhosa. Então vamos falar sobre Buda, né? O budismo iniciou há 2.500 anos atrás, então é muito antigo. E Buda, diferente do que muitos pensam, ele foi um homem, foi um ser humano, como eu, como você, né? Que estava na Terra, e ele era um príncipe. O nome de Buda era Siddhartha Gautama. Quem conhece? Siddhartha Gautama. Tá? Então, Siddhartha Gautama foi um príncipe no Nepal, que era cercado de luxo, né? Da vida boa de um príncipe, com tudo do bom e do melhor. Não passava necessidade, não via sofrimento, não via nada de ruim acontecendo ao seu redor e vivia nos cômodos de um castelo, com muita comida, com muito luxo. Mas Siddhartha sabia que estava faltando alguma coisa, né? Então Siddhartha, um belo dia, resolveu sair
do seu castelo, sair da sua vida de luxo e andar pela cidade aos redores. E foi aonde ele viu a realidade, né? Foi aonde Siddhartha Gautama viu muito sofrimento, dores, angústias, pobreza, coisas ruins. E foi ali onde ele decidiu que algo estava errado, que ele precisava encontrar esse equilíbrio dentro dele, né? O porquê, ele queria entender mais sobre esse sofrimento, o porquê do sofrimento para uns e menos para outros, onde que estava o equilíbrio, a compaixão disso tudo. Então, Siddhartha, aos 29 o luxo da sua vida de príncipe, deixou toda a sua riqueza, deixou uma esposa e um filho recém-nascido e foi em busca para encontrar essa compaixão. Então, aos 29 anos, ele procurou, né? Ele estudou muito, estudou hinduísmo, ele foi atrás de sabedoria, de grandes mestres, meditou, fez jejum e foi em busca de conhecimento, que é o que a gente sempre fala muito por aqui, né? Então ele foi em busca de conhecimento e aos 35 anos, Buda, que é o Siddhartha, ele decidiu meditar, né, que é a famosa história de Buda. Ele decidiu meditar embaixo de uma figueira sagrada, que é a famosa imagem dele, né, meditando por dias e noites embaixo de uma árvore na Índia. E ele falou uma frase famosa: não me levantarei até encontrar a verdade. E assim Buda meditou por dias e noites. Não foi fácil, encontrou muitos desafios, né? Passou muita fome, muitos desejos, muitas coisas vinham a tentar a sua mente, mas ele sempre focado, né? Deixava tudo passar pela sua mente e foi ali aonde Buda, após meditar por muitos dias e noites, encontrou a sua iluminação. Então Buda representa iluminado, né? Aquele que encontrou a iluminação, o desperto. E assim, aos 35 anos ele encontrou a iluminação e para os próximos 45 anos em que Buda viveu, ele se pôs a ajudar outras pessoas, né? Então por 45 anos Buda pregou tudo isso que ele encontrou nessa meditação profunda, essa iluminação, esse despertar que não estava desprovido de sofrimento, de angústias, mas sim de encontrar esse equilíbrio. Então Buda foi passando os seus ensinamentos e temos até hoje, né, o budismo, que é muito cultuado em diversas religiões mundo afora, né? Buda também, nesse tempo de meditação, ele encontrou 4 nobres verdades, né, que é passado para nós até hoje, onde ele conseguiu constatar de que, apesar de ele ser o iluminado, o despertado, o sofrimento existe e ele sempre vai existir, né? As dores, as angústias, os desejos, tudo que nos tenta tirar ali do nosso rumo, do nosso objetivo, do nosso caminho, sempre vai existir as tentações. Mas a gente tem que saber encontrar o equilíbrio dessas emoções, né? E este é o caminho para a libertação, para a evolução, que é o que a gente busca dia a dia. De diversas maneiras, né? Olha aqui os exemplos. Então aqui a gente tem Buda mais gordinho, né? Todo em cor ouro, aqui dourado, representando. Gente, a nossa conexão por aqui acho que não tá muito boa, né? Mas tudo certo, vamos entrando aí de novo. Então, Buda assim, quando ele é mais gordinho,
com a cabeça mais achatadinha, sempre simbolizando riqueza, prosperidade. Ele é sempre um Buda representado na China, né? Então, por isso, ele tem essa representação. O Buda mais magrinho, com essa cabeça mais pontuda, ó, assim também você encontra, né? Ele é muito cultuado na Tailândia. Inclusive, essa é uma das famosas imagens que você encontra na Tailândia, né? Deixa eu soltar aqui. Olha, essa imagem aqui, ainda não conheço, mas hei de ir até a Tailândia. Diz que tem uma imagem, uma estátua, né, gigantesca dessa dele. Então é muito cultuado na Tailândia. E quando você encontra ele assim, com essa carequinha bonitinha, é a representação de um monge. Porque Buda, né, quando nessa fase da vida que ele saiu atrás de conhecimento, de ensinamentos, ele virou um monge, né? Então Buda também foi um monge, por isso você encontra ele nessa representação também. Olha só, mais uma representação de Buda como um monge aqui. Certo? Muitos instrumentos, né, objetos você pode encontrar associando a Buda, como o Japamala, deixa eu pegar ele aqui. Então, como Japamala, né, que é esse cordão, eu costumo dizer que este cordão é como se fosse o terço para os católicos, né? O Japamala é para o budismo, é este cordão de 108 contos, ou seja, 108 bolinhas, tem que ser produzido sempre em material natural, seja madeira ou pedra natural como essa daqui, essa aqui é em hematita, né? Então, esse Japamala você pode utilizar ele para meditação, para realizar o Ho'oponopono, amuleto, né? Ele é um instrumento do budismo também. Assim como a tigela tibetana. Quem conhece esse instrumento aqui, maravilhoso, que eu sou apaixonada, vou tocar aqui para vocês conhecerem, tá? Esse é um instrumento também utilizado no budismo. O seu som, que vocês já vão escutar aqui, ele auxilia a entrar em estado meditativo, ele é a vibração de Om, né? Que entra nas nossas células com poder curativo, né? E faz essa transe de relaxamento, de acessar os nossos mais profundos instintos, né? Olha lá, que legal. Delicioso. Essa é uma tigela de 4 ligas de metais. E aqui eu vou ter uma tigela de 7 ligas de metais. Olha o som. Não se engane pelo tamanho, tá? Delicioso, né? Então, um dos instrumentos mais utilizados aí no budismo, você que já fez yoga deve ter visto, né, a prof fazendo esse som, porque ele ajuda realmente no relaxamento, né, para você meditar, assim como fez Buda por muito tempo. E essa meditação nos auxilia a encontrar a iluminação, que é o que Buda nos traz, né? Então, ter uma imagem de Buda dentro da sua casa. Vamos pegar essa imagem aqui, ó, que linda. Então, ter uma imagem de Buda dentro da sua casa traz essa paz, essa harmonia, essa iluminação que Buda encontrou, né? Que não foi fácil. Esse aconchego, prosperidade, né? Pode ver aqui, ó, que Buda tá com o Japamala, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Sempre em momento de oração, de gratidão, né? Com essas mãozinhas, de agradecimento. Então, isso que Buda nos ensina sempre. O sofrimento existe, as tentações estão dia a dia por aqui, né? E sempre estarão. Então, a gente tem que aprender a viver com
essas tentações é encontrar o nosso equilíbrio, a nossa compaixão, sempre ajudando o próximo e encontrar a nossa evolução por aqui, que é para isso que nós viemos, certo? Então, Buda, Siddhartha Gautama, que foi um monge, que foi um sábio, que encontrou a sua iluminação, assim como todos nós desejamos encontrá-la, trouxe o budismo há 2.500 anos atrás para nos ensinar, continua ensinando dia a dia, né? Muito, e é maravilhoso saber sobre ele, né? Espero que vocês tenham gostado falar sobre o budismo hoje. E é isso. Alguém tem alguma dúvida por aí? Falei tanto, falei sem parar. O que mais que vocês têm de dúvida por aí? O que vocês acharam? A conexão falhou um pouquinho no meio, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Eu amo falar sobre os objetos que a gente tem aqui, sobre tudo que a gente tem por aqui, porque é uma maneira de eu aprender também, né? Aprendo com vocês, aprendo dia a dia. É maravilhoso. Eu falo que quanto mais a gente aprende, mais a gente precisa aprender, né? Jennifer, você trouxe muita paz para o nosso dia. Que delícia, que bom, já fico feliz. Objetivo concluído com sucesso. Que bom, mas é realmente essa troca que eu gosto de fazer com vocês, né? A gente tem tanto assunto, tanta coisa para demonstrar aqui na loja, tanta coisa que a gente aprende dia a dia. Então, se eu puder mudar o dia de uma pessoa ou de mais, eu já fico super feliz e é um assunto que a gente adora conversar, certo? Então, acenda seu incenso, né? Busque a sua iluminação, assim como o Buda buscou. Não acho que vai ser um caminho fácil, porque nem para Jesus foi, nem para Buda foi, né? Então, não é um caminho fácil, mas todos nós podemos alcançar. Acenda o seu incenso, acenda uma vela. Aproveite que hoje é o dia 1º do mês. Coloque a intenção de tudo que você deseja aí para sua vida, para o seu mês, que eu tenho certeza que vai acontecer, né? A gente é muito poderoso, ainda mais quando a gente utiliza do poder da nossa mente, do poder das ervas, do poder dos objetos. Então utilize isso tudo a nosso favor e coloque Buda em frente a tudo que você for fazer, tá? Venha garantir uma imagem linda dele. Tem menorzinhas aqui também. Olha que lindinhas. Assim, Buda, dá pra fazer um kitzinho com cristal. Super legal, ó. Esse aqui que a gente sempre coloca no nosso chimarrão, bem legal também, né? Então tem imagens de Buda de tudo que é maneira. É maravilhoso aprender sobre ele. É uma das figuras mais conhecidas mundo afora, né? Todo mundo já ouviu falar de Buda, já viu a imagem dele, então é super legal, certo? Muito obrigado por todos estarem presentes. Pra semana que vem, na segunda-feira, eu nem pensei o que a gente pode conversar, mas tem tanto assunto por aqui. Eu vou colocar então nos stories, pode ser? Vou colocar nos stories 2 temas que a gente pode falar na semana que vem, na segunda-feira, 13h. Encontro vocês aqui. Votem lá para saber o que vocês querem conversar semana que vem, tá? Pra gente ter isso aqui, essa troca toda semana, certo? Os vídeos estarão no YouTube também, então encaminha para quem você queira que escute esses 20 minutinhos de transformação, né, sobre Buda, para melhorar a semana e o mês dessa pessoa, certo, gente? Faça o seu ritual, coloque a intenção e tudo acontece. Nos vemos semana que vem e espero vocês aqui na Cia da Magia, que a nossa loja tá linda, energeticamente maravilhosa, esperando você para vir renovar as suas energias da sua casa, do seu ambiente, do seu corpo físico, que as coisas fluem com mais leveza. Tchau, tchau, boa semana, nos vemos. Obrigada!